Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria estar novamente nessa abençoada casa, juntamente com o povo de Deus. Quero aqui louvar a Deus por essa oportunidade, também meu amigo pastor Amorim, Deus abençoa, o Roberto que formulou o convite, Deus abençoe, esposa do pastor também, Deus abençoa, todos os obreiros, há muito conhecidos aqui, né, muitos amigos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E hoje eu estou feliz, eu sempre fico muito alegre quando minha esposa pode me acompanhar, né, irmã Simone, e hoje não está só ela, né, está também meu filho, o Alisson, e a sua namorada, a Érica, que Deus abençoe vocês. E também o Samuel, que disse que vinha e veio, Deus abençoa. Samuel, família, amigo da nossa família, Deus abençoa muito a vida de vocês. Queridos, peguem a sua Bíblia, abra na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 4, verso 2 ao verso 6. Colossenses, capítulo 4, verso 2 ao verso 6. Enquanto os irmãos procuram a referência bíblica, eu tenho aqui comigo, irmãos, harpas, tá? Crente precisa de harpa, né? Então, você vai ter que comprar, quiser abençoar a vida do pregador, tenho harpa, tenho também, essas daqui são as últimas peças que eu tenho agora, tá? Tenho aqui também Bíblia jovem, feminina, e também Bíblia de gente um jovem, mas um pouquinho mais de idade, né? Essa Bíblia com harpa, tá? Uma Bíblia de letra média. Quem quiser no final, estarei à disposição ali. Tenho também diversas gravatas, ok? Crente também gosta de gravata, né? Então quem quiser pode tomar posse aí no final do culto. Amém, irmãos? Quem encontrou a referência bíblica, diga um amém pentecostal. A palavra de Deus diz assim: perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Vamos orar? Eterno Deus, Pai de glória, te agradeço, Senhor, por este momento, por este privilégio, a qual o Senhor tem nos concedido, de estarmos na tua casa, com a responsabilidade de ministrar a tua palavra, que é doce, agradável e poderosa. E eu peço, Pai, que o teu Espírito Santo conduza segundo o teu querer, para a glória do teu nome. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Queridos, nós estamos diante de um texto, a qual a sua epígrafe diz: exortação, a oração e a sabedoria. Paulo, ele escreve essa carta aos irmãos em Colosso. Paulo escreveu diversas cartas. Entre as cartas que ele escrevera, essa daqui me chama muita atenção, principalmente por causa deste pequeno texto, a qual acabamos de fazer menção. Paulo inicia de uma forma muito interessante, falando aos irmãos em Colosso. Ele diz: perseverai em oração, perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Eu quero nesta noite falar sobre alguns pilares que têm mantido a igreja de pé até os dias de hoje. Nós estamos vendo esses pilares que segura as partes superior aqui do templo. Esses pilares estão sobre o alicerce desta construção. O alicerce está embaixo, os pilares estão apoiados sobre o alicerce, e a parte de cima só está segura porque tem pilar. O pilar não deixa a cobertura, não deixa a galeria vir ao chão, ela continua de pé. Muitas coisas mudaram, muitas coisas aconteceram,
tentaram acabar com a igreja, tentaram destruir a igreja, tentaram queimar a Bíblia, queimaram diversas, tentaram acabar com tudo, mas os pilares da igreja manteram-se de pé durante todo esse tempo, e é por isso que nós estamos aqui, porque os pilares sempre tiveram de pé. Mas que pilares são estes? Um dos primeiros pilares que eu quero falar nesta noite é a oração. Paulo, quando escreve aos irmãos em Colosso, ele inicia falando sobre a oração. E o interessante é que Paulo poderia simplesmente ter dito assim, orai, mas ele não faz isso. Ele diz, perseverai na oração. Parece que Paulo está escrevendo para nós, nos dias atuais, que talvez após um sermão como este, a gente até fica animado. A gente ora de madrugada de hoje para amanhã, após o pastor trazer um ensino e falar sobre oração, após ser incentivado uma campanha, a gente se anima, ou no momento de uma prova, alguns se animam a vir para os pés do Senhor Jesus e clamar, mas aí vem a segunda, vem a terça, vem as distrações, aí vem o cansaço, e a gente acaba esquecendo daquele propósito, a gente acaba deixando para lá esse negócio de oração, e Paulo sabia disso, ele diz, perseverai na oração, não é somente orar, é perseverar. Para crente ter uma vida vitoriosa, não é orar só quando o problema vem, é ter uma vida de oração perseverante na presença do Senhor, aí a gente alcança uma vida vitoriosa da parte de Deus para a gente. Oração perseverante. Em 1 Tessalonicenses 5,17 ele escreveu dizendo, orai sem cessar. Em Efésios 6,18 ele diz, orai em todo tempo. Há alguns personagens bíblicos que nos chamam a atenção sobre oração, e um deles é Daniel, que orava 3 vezes ao dia. E o interessante é que houve um decreto que ninguém mais poderia orar, fazer clamor a Deus, a não ser que fosse ao rei, e quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel não se intimidou, ele sabia que podia custar a sua vida, mas ele não deixou de fazer o que antes ele fazia, ter um devocional com Deus, porque Daniel sabia o valor que tinha, aleluias, esse devocional com o seu Deus, este período de oração. Ele orou como sempre fazia, de frente à janela, os que queriam acabar com ele estavam observando, e quem sabe ele até viu, mas ele orou da mesma forma. Quem sabe se fosse nos dias atuais, a gente orar debaixo da cama, a gente orar lá no porão, para não correr esse risco, mas Daniel fez questão de orar no mesmo lugar, como os judeus tinham costume, na direção para Jerusalém. Ele não mudou, ele orou do mesmo jeito. Foi lançado na cova, mas saiu da cova com vida, e o rei olhou e entendeu que o Deus de Daniel era o único Deus que poderia ser chamado de Deus verdadeiro. Oração, oração. E eu gosto muito também da referência em Gênesis 25, 21, que a Bíblia diz que Isaac orou instantaneamente, ou seja, direto, até Deus atender. Ele orou insistentemente ao Senhor. Era mais ou menos assim. Para que ele estava orando? Porque Rebeca não podia gerar filho, e ele vai para a oração, ele ora e diz, e aí? Nada. Ele ora e passa o tempo, Rebeca, nada, não aconteceu. Enquanto o filho não veio, ele não cessa de orar por aquela causa. A gente precisa orar de forma perseverante, e não esqueça do que eu vou te dizer, oração nunca é jogada ao vento. Enquanto você está orando, Deus está te ouvindo, e na hora certa Ele vai atender, Ele vai atender você. Às vezes a gente não entende e não gostamos da forma que Deus atende, mas eu falo com propriedade, Ele atende, pode ter certeza, aleluias, glória. Eu gosto muito de um pensador, Blanchard. Ele disse assim, precisamos de mais cristãos, para os quais orar é o primeiro recurso e não o último. Nós estamos vivendo uma época em que o menino ficou doente, primeiro remedinho de dor de cabeça, não resolveu. UPA, não resolveu. Aí vai para o municipal, não resolveu. Vamos para o particular, não resolveu. O médico diz, não tem outro jeito. Aí cai nos pés de Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia.
Mas eu gosto muito desta frase: precisamos de mais cristãos, para os quais orar é o primeiro recurso e não o último. Quer esteja bem, a gente ora. Quer esteja mal, a gente continua orando. Quer a gente esteja no vale, a gente tem a nossa vida de oração. Quer a gente esteja no monte, a gente não deixa de orar. A gente continua orando na presença do Senhor. Isso é oração perseverante. A gente precisa ter esse pilar da oração de pé na nossa vida. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja que ora. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja que o pastor sempre ensina sobre a oração, a importância. Essa mensagem vem para a gente precaver, porque as distrações, as lutas dos dias a dia, ela vai vindo contra a gente com muito ímpeto, a fim de nos fazer perder algumas coisas espirituais, a fim de nos fazer esquecermos de alguma coisa que são muito importantes, e a oração é uma delas. A gente precisa de quando em quando estar orando, porque um cristão que não ora é semelhante a um soldado que entra na batalha de pijama, totalmente despreparado. A gente precisa ter uma vida de oração. A oração é tão importante, mas tão importante na nossa vida, irmãos, que nós precisamos tratar a oração, ou pelo menos deveríamos tratar como a nossa alimentação diária. Precisamos ter um contato com Deus todos os dias da nossa vida, e isso é tão verdade, tão prático, que experimente você, mas não faça não, tá? É só força de expressão. Experimente você cortar o teu diálogo com a tua esposa, pelo menos 30 dias para ver no que vai dar, mas não faça, em nome de Jesus, é só uma força de expressão. Só imagine o que é que ia acontecer. Imagine você cortasse o seu diálogo com o seu patrão por 30 dias, tu ia ganhar conta, ia ser mandado embora. Imagine você cortasse o teu diálogo com o teu amigo de criança, com certeza ia ser estranho a partir de alguns dias, como que vocês nunca tivessem conhecido. Aí tem gente que trancou o diálogo com Deus e está dizendo: eu não sei por que o céu está de bronze, parece que Deus não me escuta. É que você parou de falar com Ele, é que você cortou o seu diálogo com Ele, e a gente precisa de quando em quando estar falando com Ele. É que a gente para, aí esse negócio de dobrar o joelho e falar com Deus vai ficando uma atitude estranha. A gente perde esse negócio, aí dá uma sensação de que Deus parou de olhar para a gente. Não, Deus continua com os olhos em cima da gente, é a gente que parou de falar com Ele. A gente parou de falar. Bondes, ele escreveu dizendo assim: dar a oração. O segundo lugar é tornar Deus secundário nos negócios da nossa vida. É colocar Deus em segundo plano. É dizer: Deus na minha vida é como um esterpe. Quando não dá certo, eu chamo Ele. Deus na minha vida é só para os momentos de emergência. Deus está dizendo: eu quero mais do que isso. Eu quero intimidade, eu quero aproximação. Eu quero que você me convide para participar da sua vida todos os dias, todas as horas. Eu sou o seu Deus, eu te fiz, eu te mantenho, eu te abençoo, eu sou quem te conduz. Fale comigo. Aleluias. Olha isso, oração é o oxigênio da fé. Quem não ora se auto-asfixia. Quem não leva uma vida de oração está como se trancando a sua própria respiração. A nossa fé, ela é movimentada através também da nossa oração. Quando nós oramos e Deus atende, a nossa fé dá um salto lá em cima. Eu já tive orando em alguns momentos e vi Deus respondendo naquele exato momento da minha oração. Eu disse: só pode ter sido Deus nesse negócio, não tem como. Eu acabei de orar faz 5 minutos e Deus já fez. Agora tem coisa que levou 10 anos, mas aconteceu. Deus agiu, Deus fez. O interessante é que às vezes Deus não faz do jeito que a gente quer, porque o povo que quer as coisas do jeito que a gente acha melhor é o tal do crente, né? Mas Deus está dizendo: eu vou te atender, mas é do meu jeitinho, porque eu conheço o passado, o presente e também o futuro, e sei o que é melhor para você. Entenda uma coisa: porta fechada na vida de quem ora não é privação, é proteção. Deus está dizendo: eu vou fechar essa porta porque eu te amo, e lá na frente você vai entender que fui eu que fechei a porta para você porque eu te
Paulo tinha uma vida voltada à oração, e eu peguei uma referência dele em Atos 16, onde ele está saindo para a oração, uma moça está seguindo eles e dizendo: verdadeiramente esses homens são homens de Deus, e era uma adivinha, e ele fica oportunado com aquilo ali, expulsa o demônio. Mas eu quero frisar que Paulo sempre estava orando. Jesus também tinha uma vida de oração. Jesus, sendo Cristo, sendo Deus, ele não deixou de orar, sempre na oração, sempre clamando. Após o batismo, oração. Antes de escolher chamar os discípulos, oração. Quando acabou a multiplicação dos pães e peixes, ele mandou os discípulos para o meio do mar e foi orar. Jesus sempre teve uma vida pautada na oração. Sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus mantém um contato com Deus, e ao mesmo tempo ele está dizendo para nós: é preciso ter uma vida regrada de oração, é preciso ter comunhão com Deus, é preciso conversar com Deus, porque senão a gente não aguenta. É necessário, é preciso. Só quem está entendendo, diga glória. Eu gosto muito de Spurgeon, leio muitos livros dele. A igreja que Spurgeon pastoreou, o Tabernáculo Metropolitano, o que foi um fenômeno, uma igreja em pleno século 21, com 7.000 pessoas. Hoje tem muitos templos lotados, mas naquela época era um fenômeno. 7.000 pessoas dentro da igreja. Um jornalista veio e disse: Spurgeon, qual é o segredo para tanta gente reunir num lugar só? Ele disse: o segredo é o aquecimento dessa igreja. O jornalista disse: como assim? É que debaixo desse templo tem salas, e nessas salas tem 300 irmãos de joelhos, dizendo: Deus, usa o Spurgeon, usa o pastor Spurgeon, usa ele, Senhor, batiza com o Espírito Santo enquanto ele prega. Aleluias. A oração é algo fundamental na nossa vida. Quer ver Deus fazendo você ter sucesso em todas as áreas da sua vida? Não cesse de orar, não cesse de orar, não cesse de orar, não pare de orar. Esse pilar precisa se manter de pé na nossa vida. No país de Gales, em 1859, Robert Evans, ele tomou uma atitude que foi um pouco estranha para a igreja. Ele colocou na porta da sua igreja que a igreja passaria por um momento de velório, mas também passaria por um momento de festa. E após essa frase, os cultos dele foi transformado só em oração. Todos os cultos a igreja vinha e só orava, só orava, só orava, só orava. Era 2, 3, 4 horas de orações. A história diz que num período de 5 anos houve tantas conversões que eles tiveram que abrir igrejas em diversos lugares, porque o movimento da parte de Deus ocorreu no meio do povo, a partir do momento que eles começaram a orar. Foi notícia em todo canto naquela época: uma igreja que ora faz a diferença. Agora escute isso: crente que ora também vai para a cova, crente que ora também vai para a fornalha, crente que ora também vai para o deserto, mas no deserto Deus faz brotar água da rocha, Deus abre mar vermelho, Deus manda cordonizes, Deus manda maná, Deus faz um milagre. E eu quero falar sobre o segundo pilar. Olha o que ele diz: perseverar em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. A palavra, irmãos, é um pilar tremendo na vida da igreja. Oração, palavra. Sem a palavra, a gente não tinha chegado aonde a gente chegou. Sem palavra, não teria condição da igreja ter passado por tudo que passou. Olha o que Paulo diz: suplicai por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Paulo tinha pouco interesse na preservação da sua própria vida. O foco desse homem é no evangelho, na conversão de pessoas a Cristo. Tem base bíblica, pastor? Tem. Não estou falando coisa minha, tem base bíblica. Atos 20, versículo 24, está escrito: em nada, porém, considero a minha vida preciosa,
contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Paulo estava preocupado em ganhar almas para o reino de Jesus. Paulo estava preocupado com a pregação da palavra do Senhor. Paulo tinha interesse na palavra. Paulo se preocupava com a palavra. E trazendo para nós neste exato momento, irmãos, é preciso ter apreço, é preciso ter afeição, é preciso ter duplo interesse pela palavra, porque a palavra é viva, a palavra é poderosa, a palavra é digna de toda a aceitação. Aproveite o empenho do seu pastor, dos professores que estudam, que ora, para trazer a escola dominical, para trazer os cultos de terça. Valorize isso. Isso é gratidão pela palavra. Alguém está pagando preço para te ensinar. Venha com empenho, venha com apreço. Aproveite o máximo daquilo que Deus tem para você em todas as pregações, em todo momento que a palavra está sendo pregada. Não importa se é um pregador de fora, se é um pregador da casa, se é um pregador letrado, se não é letrado, se ele estiver pregando a palavra de Deus, aceite-a. Ouve-a com apreço. Não ouve como muitos ouvem, entra aqui e sai ali, ou seja, não pratica. A gente precisa ouvir e praticar o que está sendo pregado. É o segredo da bênção de Deus na vida da igreja. Aleluias! Escute isso. A palavra tem que ser supremacia na nossa vida. A palavra tem que ser suprema. Em 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, admoeste, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Anunciar a palavra, seja aqui na igreja, seja na rua, seja no trabalho, seja na sua casa. O lugar mais difícil de pregar é na casa, porque não precisa pregar com palavra, você prega com o seu testemunho dentro da sua casa, pelos seus familiares, pelos seus parentes. Pessoas olham para você e dizem: eu preciso ir na igreja desse meu parente, porque ele é diferente, ele é cheio de Deus, ele tem alguma coisa diferente. É porque os pilares da oração estão de pé, o pilar da palavra está de pé. Aí tem que ser diferente, não tem jeito. Quando esses pilares estão de pé na nossa vida. Salmo 119, versículo 105, o salmista escreveu dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. A palavra tem sido o que na sua vida? O que ela representa na nossa vida? Agora preste atenção de forma dobrada nisso que eu vou lhe dizer. É preciso ser ouvinte da palavra. E essa questão de ser ouvinte, ela é muito interessante, porque a gente passa por um momento que talvez coisas pequenas nos faz esquecer o conteúdo, o teor prático daquilo que foi ministrado. A gente precisa aprender a ser ouvinte. A gente precisa orar, precisa. A gente precisa pregar, precisa. Mas a gente precisa ter ou tomar posse da arte de ouvir. Quem consegue ouvir é abençoado. Quem consegue ouvir, aleluias, ele consegue chamar a atenção de muitas pessoas, porque nós estamos numa época de corre-corre. As pessoas às vezes querem te falar alguma coisa, querem desabafar, e a gente está num momento de corre-corre que a gente nem tem tempo. Mas é preciso ser ouvinte, é preciso se desagregar de tudo em volta. É preciso se desprender o máximo que você puder e dar ouvido àquilo que está sendo ministrado, àquilo que está acontecendo, seja onde for, num culto como este, numa escola dominical. Aproveite o máximo que você puder, aproveite mesmo, pegue tudo que está sendo ministrado, se condiz com a palavra e bota na sua vida prática, e tu verás coisas diferentes começando a acontecer na sua caminhada, no seu ministério, no seu casamento, na sua empresa. Mas é preciso ouvir a palavra. De que forma,
pastor, como os de Tessalônica. Os irmãos em Tessalônica receberam a palavra que Paulo estava pregando, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. E essa é a diferença. Não é fulano que vai pregar, eu não vou. Ah, fulano eu já ouvi ele pregar um monte de vezes, não faz diferença. Fulano prega, mas eu já sei o jeito que ele prega. Se ele está pregando a palavra de Deus, abre os teus ouvidos, o teu coração e recebe o que ele está pregando, porque é de Deus. É de Deus, é palavra, receba. Aleluias. Como os bereanos conferia para ver se o que Paulo estava falando era verdade. E eu estou indo para o encerramento. Uma igreja, pastor, firmada, que o pilar da palavra está de pé, e aqui eu sei que está. Às vezes acontece, irmãos, em algumas igrejas, talvez aqui não ocorreu ainda, ou pode ter ocorrido também. Pastoreei bastante tempo, passei por isso. De você trazer um pregador e o pregador começar a trazer heresia no púlpito. E aí no culto mesmo o pastor já fica transtornado. Aí ele não vê a hora de chegar terça-feira para poder consertar o que o camarada despregou no domingo, ou seja lá qual for o culto. Mas quando a igreja tem o pilar da palavra de pé, o pastor está sentado, está dizendo, está falando heresia, tá. Terça-feira eu vou falar, mas só de plástico. Mas a igreja está fazendo assim, ó. Está cuspindo fora, porque o pilar da palavra está de pé, e ela sabe que isso não é de Deus. Alamandachoura. Uma igreja embasada na palavra, não é qualquer um que leva, não é qualquer um que engana. Uma igreja que tem o pilar da palavra de pé, não come qualquer coisa não, come só se for palavra. Infelizmente por aí já estão trocando a palavra por rosa santa, rosa sagrada, tapete de fogo, água não sei do que. Mas benditos são aqueles que ainda têm os seus passos guiados pelo poder da palavra de Deus. Alamandore a série, eu sinto o poder de Deus nesta palavra, sinto autoridade para pregar. Só você que está recebendo, fica à vontade para glorificar o nome de Jesus, porque Ele merece. Aleluias. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, medita na sua lei, de dia e de noite. Thomas Bronkes escreveu dizendo o seguinte: se você quer que Deus ouça quando você ora, você precisa aprender a ouvir quando Ele fala. Se você quer que Deus te ouça quando você ora, aprenda a ouvir quando Ele está falando com você. E nesta noite Deus está falando, é preciso investir na oração, é preciso investir na palavra na nossa vida. Na última carta que Paulo escreve em 2 Timóteo 4:13, se despedindo, olha o interessante, ele pede que Timóteo lhe traz os livros, mas ele diz, principalmente os pergaminhos. Ele está dizendo, eu estou para morrer, eu sei que eu vou morrer daqui a pouco, mas eu quero estar perto da palavra, eu amo a palavra, eu preciso da palavra, eu tenho que estar com a palavra. Podem me prender, podem me matar, mas a palavra eles não matam, ela vai continuar sendo pregada por aí, ela vai continuar tendo supremacia na vida das pessoas aí fora. Se põe de pé na presença do Senhor, não preciso ir mais longe. Uramando calamassuri andarabachai. Ei calamarraste candorassúria. Terceiro pilar, só vou passar para você, não preciso me deter no terceiro pilar, testemunho. Olha o que Paulo disse no final: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Testemunho. O pilar da oração tem que estar de pé. O pilar da palavra tem que estar de pé. O pilar do testemunho também tem que estar de pé. Vamos manter esses pilares de pé na nossa vida. Urabacalamasuriandarai. Que esta palavra possa permanecer na sua vida. A gente está de pé porque os nossos antepassados manteram esses pilares de pé.
E hoje nós precisamos continuar mantendo esses pilares de pé na nossa vida, na vida da igreja. Antes de orar, eu quero perguntar se tem alguém nesta noite que está talvez nos visitando, ou é até congregado, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus, e hoje quer fazer uma aliança com Deus, quer aceitar Jesus, ou quer voltar para os caminhos do Senhor. Se tiver alguém, levante a sua mão que eu quero orar com você neste momento, seja aqui embaixo ou na galeria. Se tiver, é o momento oportuno, aleluias. A palavra de Deus foi pregada, a palavra de Deus foi ministrada, e com certeza ela fala aos nossos corações. Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão, que nós vamos orar por você. Não tem, eu quero orar por todos, aí mesmo onde você está, eu quero orar com você neste momento. Se for possível, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, e vamos clamar a Deus por um pequeno espaço de tempo. Pai, em nome de Jesus, eu ministrei a tua palavra, Senhor, que é viva, que é poderosa, que é santa, e eu sei, ó Pai, que a tua palavra, ó Deus, permanece, Senhor. A tua palavra, Senhor, é suprema. A tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. A tua palavra não volta vazia, e eu sei, ó Pai, que esta palavra há de penetrar mais uma vez os nossos corações, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, entendendo que a tua palavra, Senhor, é suprema, é verdadeira, é forte, e a gente precisa fazer dela a lâmpada para o nosso caminhar, Senhor. Precisamos fazer dela a bússola para as nossas viagens, precisamos fazer dela a receita para a nossa vida. Pai, dá-nos graça, Senhor, na caminhada, Senhor, para que possamos, ó Deus, dia após dia estarmos mais perto da tua palavra, que possamos abraçar esta palavra, que possamos ter convivência com esta palavra, que possamos amar a tua palavra, que possamos ter uma vida regrada de oração, que possamos ter uma vida de devocional na tua presença, que possamos dia após dia, Senhor, estarmos fazendo manutenções internas, manutenção espiritual, Senhor, que possamos fechar a nossa vida por uma reforma espiritual. Remanto calassuri andaramacheri andarabachai. O meu pedido, Pai, é que esta palavra permaneça no coração da tua igreja, Senhor, nos confrontando, ó Pai, no corre-corre da nossa vida, nos fazendo entender, Senhor, que o melhor que nós temos é estar na tua presença, é estarmos conectados com os céus. Pai, em nome de Jesus, continue nos dando graça, Pai, em nome de Jesus, amém, amém.